Olá, Segue Chique, tudo bem com você? Sejam todos muito bem-vindos ao Batizado. Oi? Batizado? Você já pensou aí do outro lado? O que é isso? Entrei no vídeo errado? A capa do vídeo estava errada? Não, tá tudo certo. Hoje nós vamos fazer uma massa fresca, uma massa de macarrão feita em casa, e eu já te explico sobre isso. É que antes eu recebi de uma Segue Chique uma sugestão. Ela sugeriu que a gente batizasse esse quadro na cozinha como o Gastrochique do canal. E eu achei a ideia super legal e a gente então resolveu que agora todo quadro que a gente tiver uma gastronomia, uma culinária, a gente vai chamar de Gastrochique. Então esse é oficialmente o primeiro Gastrochique do canal. Tá batizado e aí a gente pode começar então o vídeo de hoje. Você não entendeu errado. Nós vamos fazer hoje uma massa de macarrão caseira. Nós vamos fazer uma massa fresca, como a gente costuma chamar. E eu decidi fazer esse vídeo para vocês pelo seguinte: a Páscoa está chegando. Para quem não é católico, eu vou explicar aqui algumas questões, porque eu também já não sou católico há algum tempo, mas eu continuo mantendo certas tradições de família, como por exemplo o capelete do domingo de Páscoa, que acontece 40 dias depois do carnaval. Então, esse capelete é um capelete tradicional de família, onde a gente faz um recheio de carnes e fecha o capeletinho, faz a massa em casa e fecha o capeletinho, e a gente serve esse capelete no brodo. Quer dizer, é uma sopa de capelete, é um caldo de frango onde a gente cozinha o capelete. Mas para eu te ensinar a fazer o capelete, eu preciso primeiro te ensinar a fazer a massa fresca de macarrão. E na Sexta-feira Santa, que é a sexta-feira anterior à Páscoa, que é uma tradição católica, não se come carne vermelha nesse dia. Algumas famílias, inclusive, fazem bacalhau nesse dia, é muito tradicional o prato de bacalhau. Já tem receita de bacalhau aqui no canal, então se você quiser uma receita de bacalhau para a Sexta-feira Santa, dá uma pesquisada aí no canal, porque a gente tem receita de bacalhau aqui no canal, então você pode se utilizar da receita de bacalhau. Mas eu costumo servir um macarrão um pouco diferente, é o tortelli di zucca. É um macarrão recheado de abóbora. Ele é um prato bem tradicional dos restaurantes italianos aqui em São Paulo. Ele normalmente é feito nos restaurantes, é servido esse macarrão recheado de abóbora, e por cima normalmente ele vem com manteiga e sálvia e bastante parmesão. Mas eu tenho uma receita de família um pouco diferente. O molho que eu sirvo em cima não é o molho de sálvia com manteiga. Então, o que vai acontecer? Hoje, para não ficar um vídeo muito extenso, eu vou te ensinar a fazer a massa fresca, a massa de macarrão feita em casa, só que eu não vou fazer nem o tortelli e nem o capelete. Nós vamos cortar essa massa como se fosse um tagliatelle, um espaguete, enfim. Aí a gente vai fazer um molho bem simples, que é o de sálvia na manteiga, só com o macarrão. No próximo vídeo do canal, eu vou te ensinar a fazer o recheio do tortelli di zucca, ou tortelli de abóbora, com o molho que eu faço, que é bem diferente. Eu, pelo menos, nunca vi ninguém fazer esse molho. Eu vou te dar um spoiler, é um molho que vai bastante cebola, vai bastante canela, mas enfim, se você não gosta de cebola e canela, vou te dar opções. Então no próximo vídeo do canal, a gente vai ensinar a fazer o tortelli di zucca. E no próximo vídeo, nós vamos fazer o capelete de carnes, e aí vou te ensinar a fazer o brodo, vou te ensinar a fazer o recheio e fechar o capeletinho. Então são 3 vídeos em sequência, são 3 gastrochiques que a gente vai ter aqui no canal hoje. Então nós vamos fazer a massa fresca, a massa caseira, com molho de manteiga e sálvia e parmesão, que é um molho bem tranquilo, bem fácil, já que a gente vai ter um vídeo bem técnico, que é o preparo da massa de macarrão caseira. Então vamos lá, vamos começar a nossa receita? Roda a vinheta, que em seguida da vinheta a gente começa essa aventura pelo mundo das massas.
deve estar se perguntando por que eu resolvi ensinar a fazer massa de macarrão, dado que tem muitos vídeos na internet que já ensinam a fazer massa de macarrão. Cada um tem a sua maneira de preparar, a sua maneira de fazer. Tem seus truques, tem seus detalhes, e eu vou te ensinar os meus truques, os meus detalhes, a maneira como eu gosto de fazer uma massa fresca. E vou te contar uma coisa: ultimamente, quando são poucas pessoas, eu faço a massa em casa, porque ela é muito mais gostosa, é uma massa muito mais leve, é uma massa assim que você come e ela não pesa, é uma massa muito mais gostosa do que a massa seca, que é aquela massa que a gente compra já no supermercado em pacote, tá? Então, ultimamente, quando são poucas pessoas, eu já faço na hora a massinha, deixo ela dar uma descansada e aí vem os segredos que eu vou te contar. Então, como eu nunca fiz antes massa de macarrão, eu resolvi fazer o vídeo de hoje, gravar esse vídeo para você, porque quem já é um segue chique aqui do canal sabe que eu gosto de mostrar tudo muito detalhadamente. Ah, você não é um segue chique ainda do canal? É tua primeira vez por aqui? Então deixa eu me apresentar para você. Eu sou Anderson Delfino, eu estou toda terça e toda quinta às 18 horas, sempre com um vídeo inédito neste que é o canal mais chique e mais elegante de todo o YouTube, com certeza. E a gente fala de estilo e comportamento. O que é estilo e comportamento? A gente fala um pouco sobre moda, a gente fala sobre arquitetura, decoração, mesa posta, etiqueta social, como receber bem em casa, e aí a gente traz algumas receitas agora nesse quadro recém-batizado do Gastro Chique aqui do canal. A gente tem um pouco de astrologia. Então, se você está passando pela primeira vez aqui, eu te convido a me conhecer um pouco melhor lá nas minhas redes sociais, elas estão aparecendo aqui embaixo para você. Por lá eu sempre posto conteúdos diferentes do que eu posto aqui no canal e a gente pode ter uma interação um pouco maior. Já aproveita, deixa aquele joinha aí pra gente, se inscreva aqui no canal e ativa o sininho, que é para você ficar por dentro de tudo que rola por aqui e não perder nada do conteúdo desse canal, que eu já te falei, é o mais chique e o mais elegante, sem dúvida nenhuma, de todo o YouTube. Ah, a gente também tem o botão do Seja Membro. Clicando lá na página do canal, você acha o botão Seja Membro e se torna um membro Segue Chique Premium aqui do canal, com vantagens exclusivas, inclusive acesso antecipado ao público em geral a todos os vídeos. E vem novidade aí para quem se tornar membro Segue Chique Premium, tá? Então vai lá, clica em Seja Membro, se torne um membro Segue Chique Premium. Você vai estar apoiando o canal para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade para você, como esse daqui, inteiramente gratuitos, sempre com muito carinho para você, tá bom? Bom, recados dados, vamos começar a fazer a nossa massa de hoje? Vamos começar a fazer o nosso macarrão? Deixa eu te contar. Eu vou fazer a massa hoje na minha batedeira, porque é muito mais prático, muito mais rápido. Mas, se você não tem uma batedeira como essa, agora, enquanto eu tô falando com você, eu já fiz uma massa na mão e o Pedro vai colocar aí, durante a edição do vídeo, essas imagens de como é possível fazer a mesma massa que nós vamos fazer na batedeira, fazer na mão. Dá um pouquinho mais de trabalho, é um pouco mais demorado, mas é questão de alguns minutos também. Enquanto eu vou te explicando, vai passando aí as imagens de eu preparando essa massa na mão. Massa de macarrão basicamente é ovo e farinha de trigo. E aí, existem algumas variações. Algumas pessoas colocam uma pitada de sal, que eu gosto de colocar essa pitada de sal na massa. Então, basicamente, a massa que nós vamos fazer hoje são 100 gramas de farinha para um ovo inteiro e uma pitada de sal. Essa é a receita básica de macarrão. Tá aparecendo aí na tua tela essa receita, vou repetir. 100 gramas de farinha de trigo, um ovo inteiro e uma pitada de sal. Se for necessário, lá na frente, dependendo do tipo de farinha, dependendo do tamanho do ovo, a gente pode colocar um pinguinho, é assim, um tico de água fria
só para ajudar o ovo a absorver toda a farinha. Aí vem a questão da farinha. Eu uso farinha especial, tipo A, farinha assim, aquela mais top do mercado, que eu acho que fica sempre melhor o resultado. Você pode usar, se você quiser, ao invés da farinha de trigo comum, para fazer a massa de macarrão, você pode substituir na mesma proporção a farinha de grano duro. A farinha de grano duro é uma farinha de um trigo um pouco mais duro. O grão desse trigo é um pouco mais duro e, portanto, faz aquela massa que a gente conhece hoje em dia, chamada massa de grano duro. É uma massa mais difícil de ficar molenga quando a gente cozinha. Então, se você quiser, ao invés de usar a farinha de trigo especial branca comum, você pode usar a farinha de grano duro na mesma proporção de 100 gramas para um ovo e uma pitada de sal. Essa é a receita básica, pode substituir a farinha por farinha de grano duro. Se você quiser fazer macarrão integral, você pode usar 2/3, ou seja, 70 gramas aproximadamente de farinha integral, mais 30 gramas de farinha branca comum, farinha branca especial, farinha de trigo branca especial. Então, repetindo, quero fazer uma massa integral. Então, você vai usar 70 gramas de farinha de trigo integral, mais 30 gramas de farinha branca especial, farinha de trigo comum, um ovo e uma pitada de sal. Veja que a gente está falando sempre numa proporção de 100 gramas de farinha para um ovo. Normalmente, se é massa sem recheio, a gente sempre pensa em um ovo por pessoa. Essa é a porção. Ah, vou fazer macarrão para 3 pessoas. Então eu vou fazer 3 ovos, 300 gramas de farinha no total. Então a gente sempre vai dosar essa farinha. Se eu quero fazer uma massa integral, 2/3 da quantidade de farinha integral para 1/3 de farinha comum. Não dá para fazer massa integral só com farinha de trigo integral. A massa fica pesada, a massa fica dura, não funciona. Eu já tentei. Tem que misturar um pouco de farinha de trigo branca comum, tá? 1/3 de farinha branca comum. Existe mais uma opção, que é você fazer a massa só com gemas de ovos, ao invés de usar o ovo inteiro. Nesse caso, nós vamos usar 100 gramas de farinha para 2 gemas de ovos e 1 colher de sopa de água, se necessário. Então, repetindo, existe a possibilidade de, ao invés de você usar ovos inteiros, você vai usar 100 gramas de farinha, 2 gemas, 1 colher de sopa de água, se necessário, e 1 pitada de sal. Essa massa feita só com gemas, ela fica uma massa mais lisa, mais sedosa, mais amarelinha. É uma massa mais cara, porque você vai usar no mínimo o dobro de ovos. E aí é um pouco mais cara, você pode optar por fazer dessa forma ou não. Alguns restaurantes se utilizam dessa massa só com gemas, por isso que a massa de restaurante bom, sempre é um pouco mais amarelinha, porque é uma massa de gemas, tá? Você pode, se você for fazer uma quantidade muito grande, por exemplo, 1 quilo de massa, ao invés de usar só gemas, você usa a quantidade, por exemplo, 1 quilo seriam 10 ovos. Você usa 5 ovos inteiros mais 10 gemas, porque a receita só com gemas seria 1 quilo de farinha para 20 gemas mais algumas colheres de água. Então você pode usar 5 ovos inteiros, 10 gemas e um pouquinho de água. Tá? A proporção é sempre essa: 100 gramas de farinha, 1 ovo inteiro, 100 gramas de farinha, 2 gemas e, sempre que necessário, um pouquinho de água. E não esquece da pitada de sal. Bom, já deu tempo, depois de toda essa explicação, de você ter visto eu preparando a massa na mão. Então você viu que é completamente possível. Hoje eu vou preparar a massa na batedeira. Gente, tá chovendo muito lá fora. Eu espero que o barulho dos trovões, que o barulho dos relâmpagos não esteja atrapalhando o som aí para vocês. Bom, eu vou preparar aqui na batedeira. Eu vou preparar hoje uma porção para
2 pessoas. Então, o que eu vou fazer? Eu vou colocar 200 gramas de farinha, já vai direto aqui para minha batedeira. Então, vamos lá. 200 gramas de farinha. Vou colocar 2 ovos inteiros. Eu preciso te fazer mais uma ressalva, que para essas receitas do tortelli di zucca e para o capelete da Páscoa, eu sempre faço essa massa tradicional, que é do ovo inteiro. Eu não uso nem a farinha de grano duro, nem a farinha integral e nem a massa de gemas, porque é uma tradição familiar e eu faço como as avós faziam. Tá bom? Então vamos lá. Vai o ovo inteiro aqui, ó. Ovos fresquinhos. Você quebra um a um sempre. E vou colocar a minha pitada de sal aqui. Uma pitada generosa, ó. A pitada é o que cabe entre esses 3 dedos aqui, ó. Então, coloquei aqui 2 pitadas de sal, porque eu tô fazendo 2 ovos. E eu vou usar o gancho da batedeira. Essa peça que é o gancho para bater massa. Vou começar na potência baixa da batedeira e esperar ela trabalhar. Então vocês vão ver que é muito mais rápido, muito mais fácil do que fazer à mão. Mas vocês já viram que é muito tranquilo fazer à mão. Então vamos lá. Enquanto a batedeira vai batendo aqui, eu vou conversando um pouquinho com vocês. Por que eu coloco na receita aquela colher de água, se necessário? Porque tudo depende do tamanho do ovo, da qualidade da farinha que você está usando. Às vezes a farinha é um pouco mais seca, às vezes a farinha é um pouco mais úmida. Procure sempre peneirar a farinha, que é para você tirar qualquer impureza que possa ter vindo nessa farinha. Então, sempre que eu uso farinha, seja para bolo, para pães, massa de macarrão, eu peneiro a farinha. É um costume e não tem jeito. Eu acho melhor a gente prevenir, porque assim a gente tira qualquer dúvida do que tem de impureza que possa ter vindo nessa farinha. Olha, a batedeira já está praticamente com a massa feita. É muito mais rápido do que fazer à mão. Mas, se você não tem uma batedeira com o gancho, você pode tranquilamente fazer à mão, tá? Lembrando que as quantidades que eu te passei, um ovo para 100 gramas de farinha é a quantidade para uma pessoa. Eu tô fazendo aqui 200 gramas de farinha e 2 ovos. Vou parar um pouquinho a batedeira, vou levantar, vou tirar a massa que tá aqui no gancho, vou dar uma raspadinha aqui com a espátula, só para ajudar o trabalho da batedeira, e vou bater mais um pouquinho. Ó, praticamente ela já tá formando a massa lá dentro. Vamos lá. A massa de macarrão é uma massa que precisa ser trabalhada, e quanto mais seca ela for, melhor ela fica na hora da gente abrir essa massa. Então, às vezes parece que aquela quantidade de líquido não vai incorporar toda a quantidade de farinha. Você viu no insert que foi feito aí da massa que eu fiz à mão que ela incorpora, tá? Ela vai puxando a farinha, ela vai absorvendo. E a massa de macarrão é uma massa que precisa ser trabalhada, ela precisa ser amassada, porque à medida em que ela vai sendo amassada, o glúten vai desenvolvendo, a farinha vai umedecendo e ela vai ficando mais homogênea. Aqui eu vou colocar aquela 1 colher de água. Tá? Então vou pegar aqui uma colherzinha de sopa de água, água fria filtrada comum, que é só para dar aquela umidade, ó. Eu nem pus a colher totalmente cheia. Vou aumentar um pouquinho a batedeira, agora que já entrou o líquido. Vou colocar mais o tantinho que faltou da colher de água. Você vê que eu vou com a água bem aos poucos, que é para não ter risco de ficar uma massa muito úmida, muito mole, porque como eu te disse, a massa de macarrão é sempre preferivelmente que ela esteja mais seca para a gente cilindrar do que ela esteja muito úmida, porque assim ela não gruda. Ó, praticamente ela já formou a massa aqui dentro da batedeira. Vou abrir, vou tirar essa massa daqui. Antes eu vou, ó, apertar, deixa eu ver se tá pegando. Tá? Dentro da própria cumbuca aqui da batedeira, ó, eu vou apertando e ela praticamente já formou o bolo de massa.
Eu vou tirar aqui para tábua, pronto. Ó, praticamente a minha massa tá pronta. Eu vou dar mais uma trabalhadinha aqui na mão, só para te mostrar o ponto da massa. Você vê que ela parece que não vai conseguir incorporar toda a farinha, mas ó, deixa eu pôr a colher aqui de lado, minha espátula. Você viu como não faz quase que sujeira nenhuma? Olha que massa bonita. Agora, ela parece que ela não está toda homogênea. Você vai ver que ela vai ficar homogênea. Essa massa agora eu vou deixar descansar por no mínimo meia hora na geladeira. Se você quiser, você pode fazer essa massa um dia antes. Ela pode ficar até 24 horas na geladeira aguardando. Aquela massa que eu fiz no começo do vídeo, que eu fiz à mão, é a massa que nós vamos abrir agora. Então eu vou guardar essa na geladeira e vou pegar aquela massa que já está há meia hora descansando lá na geladeira, tá bom? Vou passar papel filme aqui em volta, filme plástico. Não adianta passar outro tipo de material. Eu sei que o filme plástico tem toda uma resistência, mas a gente não quer que essa massa perca umidade dentro da geladeira. Então é importante que a gente tenha algo bem impermeável. Se você for muito resistente ao filme plástico, então você pode usar o papel manteiga, mas eu prefiro o filme plástico porque ele vai evitar que essa massa perca qualquer umidade lá dentro da geladeira, tá bom? Então, naquele passe de mágica da edição, eu vou guardar essa massa na geladeira com filme plástico e vou trazer a outra massa para cá. Já vou deixar minha bancada arrumadinha aqui para vocês. E aí, você tá curtindo esse vídeo? Tá gostando de fazer macarrão caseiro junto comigo, massa fresca? Então não esquece de dar aquele joinha pra gente, de se inscrever no canal se você não é inscrito e ativar o sininho, que é para você receber uma notificação toda vez que a gente tiver conteúdo novo por aqui. Ah, comenta aí embaixo o que você tá achando e não se esqueça de compartilhar o vídeo nas tuas redes sociais. E se você ainda não é um membro do canal, clica lá no Seja Membro e se torne agora um membro SegChique Premium do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de nos apoiar para continuarmos prestando um serviço de qualidade, fazendo vídeos especialmente pensados para você com todo carinho. Bom, gente, voltei na mágica da edição. Essa aqui é aquela massa que eu fiz para vocês verem a massa sendo feita na mão. Ela já descansou por meia hora. Olha só como ela já fica com uma outra textura. Tá vendo? Como ela vai ficando uma massa mais plástica. É esse o efeito da massa que a gente quer, ó. Uma massa bem mais plástica, uma massa bem mais bonita, tá vendo? Mais lisa. E aí, o que a gente precisa fazer agora? A gente precisa abrir a massa. A gente precisa fazer essa massa ficar fininha. Para isso, existem diferentes maneiras da gente fazer. A gente pode, numa tábua, numa superfície lisa, abrir com um rolo de macarrão. Esse é o método mais tradicional, é o método mais comum. Se você não tem um rolo de macarrão, você pode usar uma garrafa de vinho, por exemplo, vai funcionar muito bem. Se você tiver um cilindro manual, também funciona muito bem. Eu normalmente, até muito pouco tempo, usava o cilindro manual. Eu tenho um cilindro italiano, muito bom, e eu usava. Eu vou usar essa peça da batedeira, que é um cilindro que se acopla na batedeira, para mostrar para vocês, para demonstrar para vocês. Aliás, esse foi um presente de uma SegChique, a Nercy. Queria agradecer o presente dela. Eu não tinha tido oportunidade de usar desde que ela me deu de presente, então hoje é a estreia e eu vou usar para Páscoa, porque vou fazer capelete para um batalhão de gente e vou usar bastante esse presente que ela me deu. Bom, quando a gente começa a cilindrar uma massa, passar pelo cilindro, a gente começa, eu vou cortar essa massa em pedaços, vou separar aqui em pedaços, mais ou menos iguais. Acho que não ficou tão igual assim. Vamos lá. Pronto.
Agora sim. Eu vou cortar essa massa em pedaços e eu vou cilindrar, passar pelo cilindro. E depois eu vou cortar a massa no formato desejado. Seja para fechar um ravioli, para fechar um capelete, seja para fazer um talharim como a gente vai fazer hoje. Então, a gente começa passando sempre pela parte mais grossa. O cilindro, ele tem aqui, ó, não sei se a câmera de cima consegue pegar num zoom, ele tem uma numeração aqui, qualquer cilindro. Então, a gente começa no número 1, passa umas 2, 3 vezes. Vou ligar aqui para te mostrar. Ó, a gente vai pondo a massa aqui. E aí o que eu faço? Eu dobro a massa para ela tornar a passar na mesma numeração. Olha como a massa tá bonita, que ela passa direto sem grudar no cilindro. Se for preciso, eu coloco um pouquinho de farinha nessa massa. Então eu vou dobrando e eu vou passando. Isso se chama trabalhar a massa. Ela vai se tornando uma massa elástica, tá vendo? E eu vou passando umas 2, 3, 4 vezes no mesmo número. Aí eu vou para a próxima numeração do cilindro, que é o número 2. Conforme o número vai aumentando, a massa vai afinando. E eu vou de novo dobrando e passando a massa de novo pelo cilindro. Ó. Dobro nos 2 sentidos. Então você está vendo que eu vou passando várias vezes numa numeração, até que a massa fique bem uniforme naquele número. E é como eu te disse, se você não tem um cilindro, nem que seja um elétrico ou um manual, você pode abrir no rolo de macarrão, como as mamas italianas faziam. Vou mudar aqui de número de novo, já estou no número 3. Olha que massa linda que tá ficando. Não tô sentindo a necessidade de colocar farinha. Se ela der qualquer grudadinha no cilindro, aí sim a gente passa um pouquinho de farinha. Por que que eu não passo farinha se não for necessário? Porque assim eu não mudo a estrutura da receita, né? Eu tô aqui com aquela quantidade inicial de farinha. Vou aqui, já estou indo para o número 5 e não senti ainda a necessidade de colocar farinha na massa. Deixa eu parar aqui um minutinho. Eu vou pegar um pano de prato obviamente limpo. Eu vou umedecer esse pano de prato e vou deixar esse pano de prato umedecido aqui do lado. Eu tenho água aqui, eu vou deixar esse pano de prato umedecido aqui do lado. Estou umedecendo todo o pano aqui e eu vou fazer o seguinte: vou deixar a massa que está aqui aguardando dentro do pano umedecido para ela não desidratar. Enquanto a gente vai trabalhando essa massa aqui, a minha massa fica ali num pano umedecido. Isso é um detalhe bem importante. Olha que beleza de massa que a gente tem aqui, ó. Tô indo já pro número 6. Olha, a massa tá tão bonita, deixa eu desligar aqui para te mostrar. Você tá vendo? Eu não sei se você consegue perceber aí na câmera que ela tem uma transparência, ela fica ligeiramente translúcida, tá? Porque ela já tá tão fininha. Deixa eu chegar mais perto aqui dessa câmera de cá para vocês terem noção. Então eu vou parar essa massa por aqui. Eu acho que já tá num tamanho legal. Eu vou deixar ela aqui no pano de prato. Vou fazer assim. Vou passar ela aqui para baixo, ela vai ficar cobertinha aqui, vou deixar essas outras aqui e eu vou cilindrar todas as outras massas. É claro que eu não vou fazer vocês ficar assistindo tudo isso, eu volto daqui a pouco no próximo passo. Ó, vou começar a passar a segunda e daqui a pouco eu volto com a massa toda cilindrada. Pronto, eu acabei de cilindrar as massas. Eu vou te mostrar como é que troca aqui a peça. Ó, a gente tira a peça de cilindrar e agora eu vou colocar aqui a peça que corta a massa como se fosse um tagliatelle. A gente tem diversas opções de cortes, desde o mais fininho, que é o cabelinho de anjo, o cappelle d'angeli, até os mais largos, que são massa
massas para molhos mais encorpados, molhos mais pesados. Como eu vou fazer aqui um molho de manteiga e sálvia, porque a gente já teve bastante informação, bastante técnica nesse vídeo, então eu vou fazer um molho bem simples hoje, só para a gente finalizar esse macarrão. Então eu vou cortar como um tagliatelle, talvez um pouco mais estreito que o tagliatelle. Eu poderia abrir essa massa agora em cima de uma tábua, em cima de uma bancada e cortar na faca. Então, se você não tem a peça aqui do cilindro para cortar, quem tem o cilindro manual, ele também vem com várias peças para a gente cortar na mão, né? Cortar manualmente rodando o cilindro na manivela. E a máquina também vem com várias peças de corte. Eu escolhi um corte intermediário aqui pra gente. Deixa eu já até ligar a água aqui. Deixa eu te falar, inclusive, sobre a água de cozimento. Ó, eu tô com uma panela aqui, a água tá quase fervendo. Eu tinha desligado o fogo, ó, mostra aqui de cima. Eu vou deixar ela aqui terminando de aquecer. A água precisa estar fervente pra gente cozinhar esse macarrão. Então, o que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a massa que eu acabei de abrir e eu vou cortar essa massa. Vamos lá, ó, ela vai saindo aqui embaixo já toda cortada, tá vendo? Ó, dá uma olhada aqui. Ela já sai toda cortadinha assim. Neste momento, eu tenho um pouco de farinha aqui do lado e eu vou dar uma leve enfarinhada para que ela não grude. Se você quiser, essa massa pode ir para um varalzinho. Você já deve ter visto esse varalzinho de massas. Vou deixar ela aqui do lado. Você já deve ter visto o varalzinho de massas. E aí, nesse varalzinho, ela vai secar. E aí, você pode, inclusive, congelar essa massa por um bom tempo, tá? Deixa eu separar as massas aqui, que eu cilindrei. Eu vou passar um pouquinho de farinha nelas, porque como ficou no pano úmido, elas estão ligeiramente pegando. Mas você viu que é o mínimo de farinha, só para realmente ela não grudar. Como ela ficou lá no pano úmido, ela pode dar uma grudadinha. Então eu tô tendo a precaução de deixar ela ligeiramente enfarinhada aqui. Olha lá, vou cortar aqui. É muito rápido, gente, fazer macarrão em casa. Muito, muito rápido. Olha lá, que bonito que ficou. Vou pôr um cisco de farinha aqui, só para ela ficar soltinha. Vai lá pro lado. Vou dar uma enfarinhadinha aqui nessa penúltima. Eu tenho mais uma lá. E aí, claro, você pode cortar esse comprimento. Se você quiser uma massa mais curta, você pode usar essa massa para uma lasanha, para um ravioli. Enfim, você pode fazer diferentes recheios. Um recheio de ricota com espinafre fica uma delícia para fazer raviolis. Essa massa, como ela tem bastante ovo, ela cresce, tá, gente? Então, quando você cozinha, ela dá uma crescidinha. Ela cresce mais do que a massa seca de mercado, aquela de pacote, tá? Então, é uma massa que rende. Ó, dei uma leve enfarinhada aqui. Prontinho, tô com a massa toda cortada, enfarinhada. Eu vou dar uma limpada na bancada enquanto a minha água ferve, que aí eu vou te mostrar o cozimento da massa e o preparo do molho. Bom, já tô com a água fervente aqui, ó. Vou destampar, eu deixei tampadinha pra gente conseguir a temperatura dela mais rápido. Vou salgar a água. Olha, para essa quantidade aqui eu tenho uns 4 litros de água ou mais aqui nessa panela. Eu vou colocar 3 colheres de sopa de sal, porque a água de macarrão tem que ser bem salgadinha. A água de macarrão a gente fala que ela tem que ser salgada como água do mar, né? Voltou a ferver, quando a gente coloca o sal, ela para um pouquinho, voltou a borbulhar. É importante, sempre que a gente for cozinhar uma massa, que a água esteja em ebulição bem forte, porque a hora que a massa entrar aqui, vai perder um pouco de calor, mas logo em seguida ela volta. E é esse borbulhar, é esse movimentar da água que não deixa a massa grudar, que deixa a massa ficar soltinha. A gente não coloca óleo na água de cozimento.
Porque se a gente colocar óleo na água de cozimento, eu vou untar o fio do macarrão, eu vou untar a folha do macarrão. E aí nenhum molho vai aderir ao macarrão. O que a gente quer é uma água bem quente, borbulhante, bem forte, para movimentar bastante o macarrão e não deixar ele grudar, mas não precisa óleo. Então vamos lá, tô aqui ó, com a água já borbulhando e vou despejar o meu macarrão lá dentro. Como eu te falei, num primeiro momento a água para de ferver, é normal, porque ela perde temperatura porque o macarrão está em temperatura ambiente. Já já ela volta a ferver e aí o próprio movimentar dela vai fazer com que esse macarrão se solte. Eu vou dar uma mexidinha leve agora no começo, só pra gente soltar, ó. Você vê que ele já tá solto. Isso é bem rápido de cozimento, ela é uma massa fresca, portanto, o cozimento dela é rápido. Enquanto isso, eu já vou preparar o molho aqui. Ó, ela já vai subindo aqui, tá vendo? Ó que massa bonita, gente. Panela quente, o que eu vou fazer? Eu tenho aqui aproximadamente 100 gramas de manteiga. Lembra que eu tô fazendo macarrão para 2 pessoas. 100 gramas de manteiga. A minha manteiga aqui é uma manteiga sem sal. E eu já vou colocar, eu vou separar aqui algumas folhinhas de sálvia para depois colocar por cima do prato. Deixa eu separar as mais bonitinhas. A minha sálvia nem estava muito bonita hoje, mas como eu queria mostrar para vocês, deixei aqui as folhinhas mais bonitas. E eu vou rasgar as folhinhas de sálvia aqui dentro dessa manteiga. Vou dar uma baixada no fogo, porque eu não quero que a manteiga queime. Eu quero que ela vá dourando. Pronto. Ai, gente, que perfume. Ó, eu dei uma baixadinha no fogo. Eu só quero que essa sálvia vá passando o sabor dela para a manteiga. Então eu não preciso que essa manteiga doure, tá? Ó, minha água aqui voltou a ferver, o macarrão já tá praticamente cozido, é mais um pouquinho só. A massa fresca, a massa caseira, você viu, ela é uma massa que tá praticamente molinha, ela não precisa amolecer na água, é justamente o ovo cozinhar. E o que eu não te falei, muita gente pergunta assim: ah, por que vai aquela colher de água se precisar dar o ponto na massa? Por quê? Deixa eu tirar a manteiga aqui de lado, porque ela já tá começando a dourar. Vou deixar ela aqui de lado enquanto o macarrão termina de cozinhar e eu te explico a questão da água na massa. Às vezes eu preciso de um pouco mais de umidade na massa para essa massa agregar toda a farinha, porque como a gente já falou, é uma farinha um pouco mais seca, um ovo um pouco menor, aí eu preciso um pouco mais de umidade, além daquela proporção de um ovo para 100 gramas de farinha. Só que se eu colocar mais um ovo, o ovo é uma proteína. E a proteína, quando aquecida, ou seja, quando a massa for ser cozida, a proteína ela enrijece, ela endurece. Então por isso que quando a gente coloca o ovo no fogo, ele endurece, ele vira ou ovo cozido, ou ovo frito, ou omelete. Quando a gente grelha uma carne, ela sai daquele estado molinho e ela fica mais rígida, e conforme a carne vai se passando, ela vai ficando cada vez mais dura, né? Porque proteínas, quando aquecidas, elas enrijecem. Então, se eu colocar mais um ovo na massa, quando a gente cozinhar essa massa, ela vai ficar uma massa dura, uma massa rígida. E a intenção não é essa, é a gente ter uma massa leve, como essa daqui. Então, por isso que se eu preciso um pouco mais de umidade na massa, eu coloco um pouquinho de água, que é o suficiente para a massa agregar toda a farinha, e quando ela cozinha, ela não fica dura. Bom, eu não marquei o tempo, então eu vou pegar aqui e vou experimentar o ponto da massa, que é o melhor jeito para a gente saber se ela tá pronta ou não. Vamos ver. Mais um tiquinho. A massa caseira, ela não tem aquele sabor do amido característico da massa seca. Ela é uma massa muito mais leve, como eu já te falei. Ela é uma massa muito mais
mais sedosa, mais suave. Praticamente ela tá pronta. O que eu vou fazer? Eu vou pegar aqui um pouco dessa água do cozimento, porque aqui eu tenho uma água que tem amido. Eu vou pegar um pouco dessa água, tá vendo aqui, ó? Essa espuminha, essa água, ela tem amido aqui. Vou deixar essa água aqui do lado, ó, minha manteiga tá já começando a dourar. Vou deixar essa água reservadinha aqui do lado, voltar minha manteiga pro fogo, e agora o que eu vou fazer? Já vou deixar o prato aqui do lado, vou pegar aqui uma peneira, deixar essa manteiga voltar aqui a tostar, e agora o que eu vou fazer é tirar a massa diretamente da água e trazer com um pouco de água mesmo aqui para a frigideira. Essa água é desejada aqui, e se precisar eu tenho um fio aqui teimoso que não quer vir. Deixa ele lá, ele não quer vir, deixa ele lá. Aqui ficou um fiozinho, acho que ele tá aqui, ó. Ele é teimoso, mas eu sou mais. Pronto. Olha, vou trazer esse macarrão todo pra cá, envolver nessa manteiga. Gente, essa cozinha tá um perfume que vocês não têm noção. Se você gostar, como eu gosto, eu vou fazer uma coisa, aí é a critério. Eu vou pôr um pouquinho, não aguentei. Eu vou trazer um pouquinho de pimenta do reino, preta mesmo. Se você não gostar, não põe. Se você preferir, pode usar a branca. Eu adoro pimenta do reino, acho que ela dá sempre um sabor especial. Vou colocar um tiquinho da nossa água aqui, porque essa água que tem o amido, ela vai trazer uma cremosidade para esse meu molho. Lembrando que a gente fez aqui 2 porções, a gente pensou para 2 pessoas, você vê que é uma quantidade generosa. Eu já vou colocar aqui um pouco de queijo ralado, parmesão ou parmigiano reggiano. Olha lá, vou dar mais uma mexida aqui. Você vê que a massa ela não desmonta com tudo isso que eu tô mexendo, tá? Ela tá al dente, como ela tem que ser. É quase um cacio e pepe isso aqui, quase. Aliás, a gente tem um vídeo short aqui no canal de cacio e pepe, para quem quiser dar uma olhada aí. Pronto, a gente já chegou aqui no ponto. Eu vou servir agora. Olha, gente, que delícia! Claro, vou colocar aqui por cima, vou deixar aqui mais uma porção para servir depois. Deixa eu tirar as coisas daqui. Vou pôr mais um pouquinho de queijo aqui por cima, porque queijo nunca é demais num macarrão. Pronto, vamos tirar essa panela aqui da frente também para vocês verem pela outra câmera. Vou colocar as folhinhas que eu deixei separadas de sálvia. Gente, precisa de mais alguma coisa? Dá uma olhada neste prato aqui. Me diz se precisa de mais alguma coisa. Dá uma olhada nisso aqui. Olha que prato mais lindo. Vamos tirar essa panela daqui para ficar bonito aqui no take para vocês. Eu gosto de deixar sempre tudo bem bonito para vocês. Será que aqui? Pronto. Acomodei a panela, que assim vocês têm um take bonito daqui e um take bonito daqui. Olha que macarrão, gente. Agora é a hora da verdade. Lembrando que a gente colocou sal na água do cozimento e a gente tem bastante parmesão aqui. Eu tô usando parmesão, não tô usando parmegiano. E agora... Ai, gente, como eu falei, é uma massa muito, muito leve. A gente nem percebe que ela fica muito suave. Ela fica uma massa muito, muito leve, muito saborosa. É uma massa mais sedosa, é uma massa mais lisa. É claro que quando a gente começa a gravar, o vizinho começa a furar, a tempestade começa a acontecer. Eu espero que todos esses barulhos não tenham interferido na nossa gravação, na qualidade do que eu queria te apresentar. Eu espero que você tenha gostado do nosso vídeo de hoje, onde você aprendeu comigo, do meu modo, a fazer uma massa feita em casa, uma massa caseira. Essa massa você pode usar, como eu te falei, para fazer um rigatone, para fazer um ravioli, para fazer o tortelli de zucca, que nós vamos aprender no próximo vídeo do canal, para fazer o capelete, que a gente vai aprender no outro vídeo do canal. Então eu espero que esse vídeo tenha sido de muita valia para você. Se
você ficou até aqui, eu vou te pedir para você dar aquele joinha, para você compartilhar nas suas redes sociais, comentar aí embaixo o que você achou da receita de hoje, o que você achou do nosso novo Gastro Chique. Lembre-se de se inscrever no canal se você ainda não é inscrito, de ativar o sininho, que é para você receber uma notificação toda vez que a gente postar conteúdo novo aqui nesse que é o canal, sem dúvida nenhuma, mais chique e mais elegante de todo o YouTube. A gente também tem o botão do Seja Membro, clica lá e se torne um membro Segue Chique Premium do canal, com vantagens exclusivas, além, é claro, de nos apoiar para a gente continuar produzindo conteúdos de qualidade completamente gratuitos para você. Por hoje eu vou ficando por aqui, até o próximo vídeo no canal. Bom macarrão, façam, postem nas redes sociais e me marquem, tá? @Underdel em todas as redes sociais. @Underdel, façam e me marquem. Valeu, um grande beijo. Fui!